Números capítulo 26. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que, em Israel, vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas. De Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, Erionã, mas Erionã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram, de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram, de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram, de Serede, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram, de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Eram, a família dos Eranitas.
Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Fã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Ard e Naamã, de Ard, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Ina, a família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beraitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Gisel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Selém, a família dos Selemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos, multiplicarás a sua herança, e, aos poucos, diminuirás a sua herança, a cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, a Eldarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas, e Coate gerou Anrão. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e esta, Anrão gerou Arão, e Moisés, e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo o varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Números capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E, se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois, disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão, e, conforme o seu dito, entrarão, ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés.